convido você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19. E nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 16. 1 Reis 19, de 1 a 16. Se lhe ajudar, eu quero lembrar que 1 Reis é no Antigo Testamento. 1 Reis 19, de 1 a 16. Eu lerei Nova Versão Internacional. Aqui, os irmãos acompanham a leitura e deixe, por gentileza, a Bíblia aberta, porque nós vamos ministrar em cima do texto. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro, Elias, para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida em Beceba de Judá, ele deixou o seu servo. E entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, que é um pé de zimbro, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Em outra versão, não sou melhor do que os meus pais. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Amém, irmãos. A título de introdução, irmãos, eu quero lembrar aqui, alguns que estão aqui sentados, certamente brincaram, uma brincadeira infantil, que a nova geração de celular, tablet, infelizmente não conhece, ou se conhece não tem brincado, chamada esconde-esconde, ou chamada brincar de se esconder. Eu não sei quantos aqui dos irmãos participaram dessa brincadeira infantil. E não é em vão que eu estou contando essa história. É porque quando morávamos aqui, a minha família, na rua Estância, nós brincávamos com os meninos, com as meninas, ali
nem adolescentes éramos, alguns sim, mas a maioria ainda junior, dessa brincadeira. Meu pai era um técnico em refrigeração e tinha geladeiras no terreno da casa. Aqui tem alguns dos meus irmãos e lembram muito bem daquele espaço grande, não é? Hoje eu passo, vejo pequeno, onde meu irmão mora, porque na época de criança eu achava enorme. Era praticamente um sítio. Minha mãe sempre gostou de planta, então era um sítio que tinha na frente da casa com um espaço enorme. E tinham geladeiras que papai colocava ali, algumas que era para consertar, outras estavam ali. Eu sei que tinha uma quantidade razoável. E um desses que estava brincando conosco se achou de entrar na geladeira para se esconder ali. Ninguém tinha tentado fazer isso, mas ele, naquele dia, ele entrou na geladeira, fechou a geladeira e agora para encontrar. Porque rodamos, aquele que saiu atrás para encontrar, encontrou todo mundo, só faltou esse cidadão. E agora, onde ele estava? Se procurou para lá, se procurou debaixo de cama, se procurou, tudo quanto era lado não se encontrava. Foi quando alguém, não lembro quem na época, abriu a geladeira, saíram abrindo as geladeiras lá, e quando abriu ele já estava quase sem fôlego. Lá dentro ele era claro, bem alva a pele, estava vermelho lá, quase que faltando ar. Foi uma brincadeira que poderia terminar numa tragédia de esconde-esconde. Digo isso, irmãos, porque aqui não é uma brincadeira. Aqui, o caso de Elias, o profeta, ele foi para a caverna não por uma brincadeira. Ele foi por algumas questões que nós vamos tratar aqui no texto, porque o próprio texto é quem coloca diante de nós. Mas eu preciso inicialmente também, até porque os 2 primeiros versículos desse texto, versículo 1 e versículo 2, se alguém que não tem o conhecimento da Bíblia e do contexto da Bíblia, das Escrituras, pode ler aqui e dizer, meu Deus, como é que pode? O profeta Elias fez isso. Dentro desse contexto aqui, irmãos, é preciso que se diga que nós estamos diante de um outro momento da história. Hoje, com os nossos olhos, eu sempre costumo dizer, com os nossos olhos hoje, em pleno século XXI, nós não temos em hipótese alguma como defender isso que o profeta Elias fez. Até porque um escritor português já falecido, mas deixou a sua obra, José Saramago, ele foi um crítico assintoso das Escrituras, por questões ideológicas, e ele inclusive fez citação de que a Bíblia é um manual de maus costumes, é um manual de crueldade. Essa citação de Saramago fez com que os líderes da Igreja Católica, principalmente em Portugal, pudessem se mobilizar e irem de encontro a essa fala, porque ele ganhou o prêmio Nobel em 1998, e alguém para falar algo que não é da área dele, a área de Saramago era a área de literatura, era o escritor, então se aventurou a comentar algo que, segundo a liderança católica na época, pelos idos de 90, quando ele fez essa citação, foi um comentário ingênuo, de alguém que não tinha um conhecimento das Escrituras, do contexto das Escrituras, e por isso estava esboçando. E deveria ter cuidado, porque quando um literato do cacife dele faz um comentário desse porte, é preciso que se faça de acordo com algo científico, dentro de embasamento teórico, com conhecimento até de causa, mesmo não sendo uma causa de domínio dele. Porque o que é que eu digo, irmãos? Esse contexto de Antigo Testamento é um contexto muito bélico, é um contexto que nós não temos, repito, como fazermos uma leitura do hoje. Mas se você atentar no capítulo 18, ocorre aquela disputa lá com Elias e os profetas de Baal, e termina com essa matança dos profetas de Baal. Chama a atenção porque esse episódio, de fato, dentro daquele momento que Israel passava, momento de extrema idolatria, de desvio, porque o rei Acabe, que era hebreu, judeu, casou com uma cananeia chamada Jezabel, e era uma mulher que tinha um temperamento, não apenas,
Porque temperamento é algo que nós nascemos e morremos, dizem os estudiosos. Mas nós podemos moderar, mas o caso de Jezabel não era um caso temperamental. Era algo mesmo de uma postura de encontro ao Deus de Israel e à cultura israelita de poder cultuar Yahvé. E ela, de forma clara, ela faz com que o povo se desviasse para cultuar a Baal, uma entidade que não apenas era uma entidade cultuada, mas dentro do culto a Baal existiam tantas outras coisas que desviaram o povo de Israel do bom caminho, podemos dizer. Então, digo essas palavras de início para que não possamos fazer um juízo de valor de algo que não nos compete nessa época. Nós precisamos fazer a leitura e interpretar a leitura diante de um contexto. Mas o que me interessa de fato são os versículos 3 e diante. Porque nós percebemos aqui o profeta Elias, que lá desde o capítulo 17, se você for ler em casa ainda hoje, quem sabe, capítulo 17, o profeta Elias, ele tem experiências marcantes de alguém que poderia sim ser chamado um homem de Deus. O profeta Elias, ele, diante da escassez de chuva, que ele próprio profetizou e disse em alto e bom som, que aconteceria naquele tempo, em Israel, dentro daquela zona de Israel, ele é enviado por Deus para um local, depois é sustentado, como os irmãos vão ver no capítulo 17, por corvos ali naquele lugar, perto de um ribeiro, o ribeiro seca. Depois ele é orientado por Deus para ir lá para uma região onde tinha uma viúva com um filho. Quando ele chega no local e diz, olha, na realidade eu preciso de comida. Você faça um pão para mim. E a mulher disse, eu só tenho um pouco de azeite, de farinha em casa, onde eu vou fazer para mim, para o meu filho, e depois nós vamos morrer. Então eu não tenho para dar ao Senhor. E aí nós percebemos no capítulo 17 de 1 Reis que essa mulher obedece o profeta, porque o profeta diz, olha, vai e faça, mas faça primeiro para mim, faça para você e para seu filho, porque a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija também não deixará de existir. E ela faz, e durante aquele período, isso é chamado milagre, viu, irmãos? É milagre isso aqui, não tem nem como explicar. Aquela farinha e aquele azeite não acabaram. E Elias foi sustentado naquele período. Um milagre no Antigo Testamento, porque tem gente que pensa que só ocorreu um milagre no Novo Testamento. Quantos milagres do Antigo Testamento existiram? E depois de um período naquela casa, aquele menino, aquele filho dessa mulher que sustenta o profeta, aquele menino passa mal, aquele menino entra em óbito, morre, e ela depois chega para o profeta, essa mulher, e diz, mas por acaso eu pedi a Deus um filho, o Senhor, eu sou uma pecadora, o Senhor vem me visitar, e agora o meu filho está morto. Elias leva o menino para uma área acima da casa, deita-se sobre o menino 3 vezes, algo que inclusive eu ouvi de um pastor, contando diante da perda do menino, de um filho, de forma súbita, o menino, ele falece, ele perde os seus sentidos, e morre mesmo. E esse pastor deita-se, fez como ocorreu aqui com Elias, ele deitou-se sobre o filho 3 vezes, e pediu e rogou ao Senhor para que ressuscitasse aquele menino, mas no caso desse pastor, que eu não quero citar aqui o nome, porque é conhecido também em nosso meio ainda, não ocorreu, não houve milagre, e ele teve que sepultar o filho. Mas no caso de Elias, não. Elias, de forma surpreendente e miraculosa, aquele menino desce depois, porque ele é ressuscitado, ele desce com o profeta Elias, e Elias entrega a sua mãe. E aí, irmãos, nós vamos perceber esses registros, pelo menos 2 que eu citei, da vida desse homem que viveu uma vida para o ministério. Elias aqui já não é um jovem, não. Elias aqui já é alguém de caminho, de uma boa caminhada no ministério profético. E nós vamos perceber que agora, aqui no capítulo 19, ele começa a enfrentar uma situação que nunca, talvez, enfrentou na vida dele. Porque diante da palavra de Jezabel, quando tomou conhecimento do que ele tinha feito com os profetas de Baal, Jezabel manda um mensageiro. E diz, olha, vai lá, diz ao profeta Elias, diga a ele que darei 24 horas
para que a essa hora exatamente ele esteja morto, porque eu vou procurá-lo para tirar-lhe a vida. Uma ameaça. Interessante que Jezabel usa um mensageiro. Estudiosos desse texto, irmãos, começam a indagar e questionar, por que não fez no momento? Por que não mandou o exército de Israel, no momento, procurar o profeta? Talvez temendo o povo. Porque no capítulo 18 nós percebemos aquela grande vitória, e o povo se atentando, dizendo, na realidade só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, nós estávamos servindo a Baal, mas que coisa, só o Senhor é Deus. Talvez temendo, quem sabe, o povo, embora Jezabel não era de temer nada. E o mensageiro leva, e a questão do mensageiro, por mais fiel que seja, é que o mensageiro foi levando um texto na sua oralidade, porque quando é escrito, nós somos fiéis, e precisamos ser fiéis ao que está escrito. Mas a questão do mensageiro é que ele pode acrescentar à mensagem algo, ou diminuir também. De forma que quando Elias recebe a mensagem é verdadeira, é real. Era de que ele seria morto. E diante daquela informação, irmãos, agora nós percebemos um Elias fragilizado. Um Elias não apenas ameaçado de morte, mas um Elias com medo. Com medo. Medo, irmãos, é algo que é natural ao ser humano. Se você disser, eu não tenho medo, você não está bem, você não está com seus sentidos bem, porque nós naturalmente temos um medo que é plenamente compreensível dentro de uma esfera humana. Existe um medo que é excessivo, e aí a ciência, principalmente a psicologia ou psiquiatria, que pode dizer melhor, vai dizer que isso é doentio. Mas o medo é natural, o medo de preservar a vida. Quando Elias ouve aquilo, ele sai, de fato, dali daquele lugar e sai correndo. Porque ele teve medo. Nós estávamos estudando aqui, domingo passado, na escola bíblica presencial, e alguém falou, de forma clara, de que o bom das Escrituras, o bom da Bíblia, é que ela não esconde o erro, ou os temores, ou as fragilidades dos seus personagens. Note que eram homens que tinham uma proximidade, vamos dizer assim, com Deus, mas a Bíblia não coloca debaixo do tapete as suas vulnerabilidades. Elias, o profeta, foge dali com medo. E ele vai, diz no versículo 3, que ele teve medo e fugiu para salvar a vida. E em Beceba, ele deixa o servo dele, Eliseu. Deixa ali em Beceba. É como se dissesse para Eliseu, ó Eliseu, a história agora é comigo apenas. Você não precisa ser morto por minha causa, porque fui eu quem coloquei a cabeça a prêmio. Jezabel quer me matar e não a você, então fica aqui em Beceba. Mas essa é uma primeira leitura. Ele querendo, quem sabe, preservar a vida do servo Eliseu, que era jovem naquele tempo. Mas também dá a entender de que Eliseu estava ali ficando, porque Elias não queria a companhia de ninguém. Ele queria ficar isolado. Isolado. Nós temos aqui 3 aspectos que eu gostaria que você refletisse em relação, inicialmente, ao profeta Elias. Ameaça de uma mulher chamada Jezabel, rainha de Israel naquele tempo. Medo e solidão. Solidão, isolamento. Elias não queria a presença de ninguém. E para isso, no versículo 4, vá acompanhando na sua Bíblia, ele entra no deserto, deixa Eliseu ali, entra no deserto, caminha um dia, chegou a um pé de zimbro, ou giesta em outra versão, e ali ele deita-se, e debaixo dele, ele ora, é uma oração, pedindo a morte. Pedindo a morte. Ele diz, já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados, ou seja, eu quero morrer, Senhor. Interessante aqui que o pé de zimbro, que não é muito comum aqui, aliás, não é comum aqui no Nordeste, eu não sei se alguém aqui já viu o pé de zimbro, não é?
mas ele não cresce muito, ele não é muito alto, ele não dá essa copa toda para que possa alguém se abrigar na sombra dele, não. Ao contrário, ele não cresce muito e era preciso que o profeta ficasse deitado, para que pudesse beber um pouco da sombra daquele zimbro. E isso não é dificuldade para Elias, porque ele já estava cansado. Ele tinha percorrido um dia inteiro no deserto, imagina o que é isso. Se às vezes a gente caminha alguns metros, e para alguns aqui é um desafio, dentre eles, esse que vos fala, de caminharmos alguns metros para algum lugar, quando a gente olha e faz a medição e diz, Senhor, não vai, tem que ir no carro mesmo. Em outro tempo iríamos sorrindo, de boca aberta, cantando, pulando, quando éramos mais jovens. Mas Elias está cansado. E ele deita ali debaixo daquele zimbro. E ele pede a morte. Eu não sei se aqui alguém já fez isso. Orou pedindo a morte. Mas a experiência pastoral nos diz que Elias não está sozinho. Alguém aqui, alguém que nos acompanha pela internet, e alguém que está aqui já fez essa oração. Senhor, tira a minha vida. Eu não quero viver mais. Eu estou cansado de tudo isso. Eu tenho procurado me empenhar para ser zeloso, e ele vai dizer isso adiante. Mas eu não quero viver mais. Para mim, a vida perdeu o seu brilho. Tira a minha vida. Não quero viver mais. Nessa vida pastoral, quando a gente vai visitar alguns irmãos, alguns bem próximos a nós, não é? Às vezes a gente ouve isso. Meu filho, pastor, não quero... Estou esperando Jesus me chamar. Logo, não é? Porque é tanta isso, é tanta aquilo, são tantas dores, e são dores mesmo, irmãos. Só que é um pedido que eu com jeito digo àquela minha irmã, dizendo, olha, minha irmã, isso aí é da alçada de Deus, não faça essa oração, não peça isso não, porque naturalmente vai ter uma senha nossa. Um pregador aqui evangélico disse que nós temos uma senha, não é? Todos nós temos, a minha eu não sei qual é, espero que esteja um pouquinho mais adiante lá, né? Para eu ver Isaac crescer e tal, e casar Poliana, como eu já disse aqui, e outros também aqui. Então, dizendo, Senhor, mais para lá, não é? Porque ninguém quer morrer. Quando alguém manda um recado para nós, que nós recebemos às vezes aqui no celular, pastor, eu quero tirar a vida, quero viver mais. Nós sabemos muito bem que aquela pessoa está dizendo, eu quero é viver. Agora me ajude na minha dor. Me ajude a curar essa dor, a ter alívio dessa dor. Como é que eu vou? Porque não apenas está doendo em mim, mas está doendo na pessoa que cuida de mim e que me vê sofrer. Então eu quero acabar com essa dor, mas ela quer viver. Porque o suicídio em potencial, infelizmente, ele não manda aviso. Ele vai e tira. Algo que nós não concordamos, porque assim como não tivemos o arbítrio de querer ou não viver, a vida nos é dada como presente, nós não temos a autoridade de poder tirar a nossa própria vida. Mas Elias pede a própria morte. Pede a própria morte. E até compreensível, irmãos, do ponto de vista como Elias se encontrava emocionalmente. Emocionalmente abalado. Ele pede a morte. Mas nós vamos adiante e vamos notar que ele se deitou debaixo dessa árvore, do zimbro, e dormiu, porque ele estava cansado. Isso aqui nos traz uma lição, grave bem isso, de que quando você está precisando ser cuidado e de cuidados, quando as suas emoções estarem à flor da pele, quando as ameaças, quando o medo intentarem contra a sua vida, você muitas vezes precisa não ir para o deserto, para o isolamento, mas de comida e de descanso. De comida e de descanso. Pare tudo. Não adianta estar num ativismo de fazer e de correr atrás, se você está doente emocionalmente.
É preciso parar e descansar, é preciso parar e ir atrás de alguém que entenda, de especialistas nessa área. Em nome de Jesus eu digo a irmãos e reitero aqui, meu querido, se você está doente emocionalmente, nós podemos orar sim, oramos, mas a oração é apenas uma parte da ferramenta. Porque Deus colocou a ciência com profissionais bons, e nós rogamos a Deus que mais profissionais nessa área, que daqui para frente nós vamos precisar tanto, como é a área psicológica, de homens e mulheres de Deus que possam servir e lhe ajudar. Porque isso, não se escandalize por favor, isso não será resolvido apenas com a oração, não. É preciso o tratamento quando a gente está diante de dores, de problemas físicos, às vezes são problemas que nós não sabemos o que está ocorrendo conosco, nós vamos ao médico, cuidamos, procuramos, fazemos um check-up, fazemos exames, fazemos, quem sabe, se necessário for, uma cirurgia, e por que é que nós, às vezes, evitamos de ir tratar de emoção? De feridas emocionais, de doenças emocionais. Elias estava, podemos dizer, depressivo. Na época, os médicos não diriam isso, porque a depressão, ela já nasce com a psicologia e é coisa de poucos anos. Levante-se e coma, Deus envia um anjo. Um anjo. Eu sei que tem anjo que Deus envia, que é gente. Gente para nos ajudar, são anjos de Deus, que Ele nos envia. Quando nós mais precisamos, Ele envia anjo, gente. Eu sei que tem isso, nós sabemos aqui. Anjos que são levantados por Deus, gente, para nos ajudar, para nos dar suporte. Mas aqui não era um anjo gente, pessoa, ser humano, não. Aqui era um ser angelical de fato, que Deus envia. E eu quero dizer para você que isso não acontece assim de forma sistemática na Bíblia, não. Os anjos, eles têm ministérios específicos. Eles vêm para situações pontuais. E um anjo é enviado pontualmente para aquela situação. E nós lembramos do texto lá do Salmo que diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, em momentos pontuais. Porque na nova aliança, e nós percebemos que sempre foi a divindade quem nos protege, quem nos auxilia, hoje o Espírito Santo. Mas em questões pontuais, Deus envia mensageiros que são seres angelicais, que não devem ser adorados, que não devem ser feitas orações, mas eles estão ali para aquele momento. E o ser angelical diz ao profeta Elias: levante-se e coma. Você está com fome, você está cansado. O profeta come, ele olhou ao redor, pão assado, jarro de água, comeu, bebeu, diz o versículo 6, deitou-se de novo. Descanso. Descanso. Quando, irmãos, estamos numa situação de ameaça contra a nossa vida, de medo, aqui o medo diante das ameaças da vida, quando nós estamos depressivos, porque não venha me dizer você, mas eu nunca terei isso, porque eu sou filho do Senhor dos Exércitos, Todo-Poderoso. Eu sei disso, irmão, sei. Mas nós somos feitos de carne e osso. E nós estamos sujeitos a isso. E Elias deita de novo, porque ele estava precisando dormir. Ele estava precisando de descanso. No versículo 7 diz que o anjo do Senhor novamente toca nele, levante-se e coma. E agora já diz uma mensagem: sua viagem vai ser longa. Ou seja, você está pensando em morrer? Está pedindo para morrer? Ao contrário. Se prepare, porque você vai ter ainda alguns quilômetros a andar aí na vida. Você não vai morrer coisa nenhuma. Deus tem ainda propósitos a serem cumpridos através de sua vida. E ele levanta-se e come. Versículo 8 diz que ele foi fortalecido com aquela comida.
E eu só estou pregando aqui porque está na Bíblia, porque é difícil até de acreditar, mas se a gente não acreditar naquilo que está nas Escrituras, pode riscar o nosso nome de crentes e de cristãos. Com aquele alimento ele caminhou, ele andou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. 40 dias e 40 noites. Que comida fortalecedora, não é, irmãos? Pão e água. É porque tinha o tempero de Deus. Tempero do céu. Aí não tem jeito. Porque com os nossos olhos racionais, a nossa mente racional, qual é o pão e água que vai dar sustento para isso? 40 dias e 40 noites? Mas a Escritura diz que ele caminhou 40 dias e 40 noites com aquele alimento. Ah, irmãos, isso nos dá uma ilustração muito clara, uma lição muito clara. E quando nós temos o maná de Deus, a palavra do Senhor, que está em nossas mãos aqui, o livro fechado é como qualquer outro livro. Não é amuleto a Bíblia, mas é aberto, lido, praticado, crido. Faz toda a diferença a palavra, a Bíblia, as Escrituras. Quando você se alimenta dela, quando você bebe dela, você pode caminhar 40 dias e 40 noites, ou seja, 40, quando a gente estuda a hermenêutica sagrada, a hermenêutica bíblica, nós vamos ver que o número 40 não é em vão, os números não são em vão, que aparecem na Bíblia, 40, número 1, número 3, número 7, número 70, são números que sempre trazem um símbolo. 40 dias e 40 noites, ele foi fortalecido com aquele alimento. Assim somos nós fortalecidos também, quando comemos, bebemos da palavra de Deus. Versículo 9, diz que ele entrou numa caverna, caminhou 40 dias e entrou numa caverna. E passou a noite nela, e a palavra do Senhor veio a ele, com uma pergunta: o que é que você está fazendo aqui, Elias, dentro dessa caverna? Irmãos, nós chegamos à conclusão de que não era para Elias entrar ali naquela caverna. Era para ele seguir caminho. Porque a ideia que o texto traz, segundo os comentaristas bíblicos, é de que ele não apenas entrou na caverna para descansar, para passar a noite, para não ficar exposto ao perigo da noite. Não, ele ficou na caverna, ele entrou e ficou. Como dissesse, pronto, aqui vai ser o meu fim. Eu não vou sair daqui mais. Eu estou com um teto aqui, já não é um zimbro, já não é uma árvore, é um teto. Vou ficar aqui e morrer aqui. A caminhada veio até aqui, vou terminar aqui e ponto final. Aí por isso que vem a pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? O que fazes aqui, Elias? Como se Deus dissesse para ele claramente: e quem disse que eu lhe alimentei lá para você ficar parado aqui e morrer na caverna? Não. Você vai ter que caminhar mais ainda, existe algo a cumprir. Vai morrer aqui dentro, não. Quando nós entramos na caverna, irmãos, dos problemas emocionais, de ordem espiritual, de que ordem for, nós pensamos que de fato ali é o nosso fim. Nós nos enclausuramos ali e dizemos: não há mais saída, como preguei domingo passado sobre o fundo do poço. O que fazes aqui, Elias? É possível você ouvir, você estando nessa situação aqui parecida com o profeta Elias, ameaça contra a sua vida, medo, isolamento. É preciso você ouvir: o que é que você está fazendo aqui enclausurado? Não é em casa, não. É enclausurado no problema, na situação. E o texto vai adiante, irmãos, no versículo 10, ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. É a resposta dele. E na realidade é isso mesmo, irmãos, com exceção de uma frase: sou o único. O restante da resposta de Elias está corretíssima. Ele tinha sido zeloso por Deus, dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a aliança, sim. Quebraram os altares, sim. Mataram os profetas à espada, sim.
e sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. Procurando matar? Sim. Mas sou o único que sobrou? Não. Quando nós estamos muitas vezes numa situação parecida com a do profeta Elias, nós pensamos que somos o único que estamos passando aquilo. Ninguém mais no mundo está passando, ninguém mais na igreja, ninguém mais dos amigos. Sou o único que está sofrendo, sou o único que está sendo perseguido, sou o único que estão tentando tirar minha vida, sou o único que estou com medo, sou o único que preciso ficar no isolamento. Sou o único que fiquei. O último, como disse um dos filmes há anos atrás, o último dos moicanos. Ou seja, só eu fiquei, Senhor. É a ideia que muitas vezes também passa quando nós estamos lidando com a igreja. Para pastor, isso aqui é Deus dizendo, olha, Ele está vendo. Como muitas vezes você pensa que está sozinho no ministério. Porque às vezes em nossa vida, seja pastor ou não, nós olhamos para um lado e para outro. E cadê? Onde estão os anjos agora, de carne e osso? Por isso que há um salmo maravilhoso que diz que, Senhor, ninguém cuidou da minha alma. Olhei para um lado, olhei para o outro, não teve ninguém que cuidou de minha alma, disse o salmista. Isso se tornou um hino maravilhoso. Com a minha voz clamo ao Senhor suplico. Diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Dentro desse salmo, ninguém cuidou de minha alma. Se encontra sozinho e pensando que é o único que está sofrendo. Só eu fiquei. Elias estava errado, irmãos. Embora, diga-se de passagem, que só ele, naquele momento lá, no monte, só ele colocou a cabeça a prêmio. Mas vamos adiante. Se apresse não, meu. Vou terminar. Você nem fica olhando aí que, pastor, falta ainda 16 versículos. São 16 versículos, o senhor está no 11 ainda. Chegamos lá. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte. Na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar, então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou rochas diante do Senhor. Veja que poder de Deus. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. E diz o texto no versículo 13, quando Elias ouviu aquela brisa mansa, depois de tantos fenômenos poderosos, com força, que aconteceram naquele lugar. Ele puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou da entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou novamente, o que é que você está fazendo aqui, Elias? O que é que você está fazendo aqui, Elias? Veio fogo, veio terremoto, veio sons estrondantes, veio a voz calma e mansa. Isso não quer dizer que Deus não fale forte, como já disse aqui em outro momento, porque a voz dele, inclusive em texto das Escrituras, diz que é a voz de muitas águas, é voz como de trovão, troveja o Deus da glória, ele fala com poder, mas ninguém se engane e queira dizer como Deus tem que falar, porque ele fala também na brisa mansa e suave. Na brisa mansa e suave. Aqui nos traz uma lição muito preciosa, porque tem irmãos que pensam que estar diante de Deus tem que a coisa assim ser, você tem que ir aos delírios, tem que ser aquele derramar de choro, aquela emoção lá em cima. Nós devemos nos emocionar, porque não temos como não nos emocionar diante de Deus. Nos emocionamos, mas às vezes nós fazemos a leitura de que aquele estar na presença de Deus, aquele culto, vamos dizer assim, ele só é culto mesmo, bom e verdadeiro, quando há toda aquele transbordar de emoção, aquelas emoções se afloram e nós percebemos que na voz suave, na brisa mansa, Deus também fala, Deus também age, irmãos.
uns anos atrás eu ouvi alguém dizendo assim, perguntando na realidade, pastor, não sei se é problema meu, mas eu não estou conseguindo sentir a presença de Deus aqui na igreja, nos cultos. Eu venho, não sinto a presença de Deus. E aí eu tive que dizer para ela, naquele momento ali, diante dessa indagação, eu disse, olha, sentir ou não a presença de Deus no culto não é fundamental. Embora eu não sei como entrar aqui se não me emocionar, não sei como. Pregando aqui, eu às vezes até me controlo, para não chorar ou pular mesmo. E sou pastor batista, viu? Mas às vezes dá emoção, eu tenho emoção. Mas isso não é o fundamental no culto. O fundamental é nós sabermos que Deus está conosco, está presente, que nós cultuamos, como a Bíblia assim o diz. Nós adoramos como deve ser adorado. Isso é fundamental. O sentir, minha irmã, o sentir é muito subjetivo. Muito subjetivo. Nós vamos adiante, o texto diz que no versículo 14, note bem, não tem o copiar e colar, que a gente usa hoje? Parece que Elias copiou e colou na mente dele a mesma resposta do versículo 10. Vê se não é na íntegra aí. Que fazes aqui, Elias? Versículo 14 é igual, idêntico ao versículo 10. Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos israelitas, rejeitar a tua aliança, quebrar os teus altares, matar os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Ou seja, o mesmo discurso. Aquele som, aqueles fenômenos que ocorreram ali, não fizeram com que, na mente e no coração do profeta Elias, ele entendesse coisa diferente. Era a mesma resposta. Era o mesmo discurso. Você conhece gente que tem um mesmo discurso sempre? Se for o discurso da verdade e da palavra, ótimo, é isso mesmo. Mas se for o discurso de algo que você está equivocado, pelo menos em um aspecto, você deve pensar e mudar. Porque tudo aqui correto, exceto sou único. Não. Versículo 15. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Lá adiante, você vai perceber no versículo 18, que nós não lemos. No entanto, fiz sobrar 7.000, Deus dizendo para o profeta Elias, em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Ou seja, por que nós falamos que Elias não estava só? Não só foi ele que tinha ficado, porque o próprio Deus vai dizer que tinham 7.000. Só Obadias, que era profeta e era diante do rei, escondeu num dia 100, 50 numa caverna e 50 em outra, dos profetas de Deus, porque Jezabel queria matar. Quando você pensar que você é o único, ainda tem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Ou seja, você não está só, meu irmão, na sua luta. Você não está só no seu zelo. Você não está só diante das ameaças da vida. E o texto termina, irmãos, e hoje há pastores aqui e professores, desprezei tudo quanto a gente aprende em relação à homilética, não desprezei por acaso. É porque não quis seguir aquilo que nós fazemos muito bem seguir, que é um roteiro homilético. Mas quis pegar só do texto. E é o que devemos fazer, só pegar do texto quando pregamos. Volte pelo caminho de onde você veio.
Se você ver um mapa de Israel, você vai notar que ele estava na parte norte, lá em Samaria, quando Jezabel diz que vai matá-lo, ele vai para a parte sul de Beceba de Judá, deixa Eliseu e ainda desce mais. Desce mais. Ou seja, um caminho correndo mesmo de onde estava Jezabel. E agora Deus chega para ele e diz, agora volte. Volte pelo menos, ou seja, você não vai correr não. Você vai voltar, mas não é para enfrentar Jezabel, porque você já sabe que... Eu vou lhe dizer como vai ser o fim dela. De Acabe lá na frente, quando Acabe tem um encontro com Elias, e Acabe, como rei, disse, você é o perturbador de Israel? Ele diz, perturbador é você, Acabe, e a sua família, que desviou o povo de Deus de cultuar ao Deus poderoso. Então era alguém que confrontava mesmo. Volta pelo deserto. Ou seja, quem mandou você sair de lá? Volte para onde veio. Volte. Pode ser até natural e compreensível você fugir dos problemas, você correr das ameaças. Mas Deus está dizendo para mim, para você, como disse para Elias, volte. Não fuja do problema. Problema, inclusive, está para ser enfrentado com sabedoria, com dependência de Deus. Agora tem mais, Elias. Não terminou o seu ministério. Não terminou a sua missão. Não terminaram os propósitos que eu tenho para você. Vá, unja. Aí ele cita aqui 2 reis. E unja também Eliseu, que vai lhe suceder como profeta. Vai suceder. Aí, sim, você vai estar perto de terminar o seu ministério aqui. Terminou de forma surpreendente. Porque, inclusive, a Escritura diz que Elias não provou da morte. A Bíblia cita apenas 2 pessoas que não provaram da morte. Enoque e Elias. Porque por mais que você esteja me ouvindo aqui, e você olhe para esse texto e diz, mas que coisa de louco isso aqui. Subiu ao céu no carro de fogo. Mas é a Escritura que diz, eu creio, nós cremos nisso. Não provou da morte, mas aqui nós notamos, pelos textos seguintes, que dessas 3 missões, ele apenas cumpriu uma, que foi ungir Eliseu. Os reis, Eliseu foi quem pôde ungir o rei da Síria e o rei de Israel, após a morte de Acabe. Mas Eliseu, foi ele que ungiu, ou seja, qual é a lição última aqui? Quando você pensa que você está terminando seu ministério, e não vai deixar sucessor, não vai deixar alguém que caminhe, quando nós pensamos que a igreja somos nós apenas de hoje e não terá, se Deus não, em Cristo não voltar, Cristo Jesus não voltar amanhã, e pensamos que só a nossa geração é a única que está fazendo e que fará as coisas, Deus está dizendo para mim, para você, para nós nesse momento, claramente, existe sucessor que eu já tenho escolhido, existe alguém que dá andamento. Não pense que você é o único que faz as coisas. Já providenciei alguém que darei porção, inclusive dobrada do meu espírito, para que continue a caminhada. Irmãos, a igreja local pode fechar, e lamentavelmente ela pode fechar sim as suas portas, infelizmente. Ela pode deixar de existir no local, e é triste quando a gente vê vídeos de igrejas nos Estados Unidos, e não se cuida aqui no Brasil, quem sabe pode acontecer, infelizmente, de igrejas fechando. Igrejas que apenas uma geração foi pujante naquele momento. Uma geração brilhante que passou por aquele local e que deixou ali marcas poderosas, mas que não se preocupou em deixar sucessores. Gente que levasse a obra adiante. Por isso que toda igreja que tem juízo, e o pastor dela também tem, ela dá oportunidade aos jovens, aos adolescentes, ela treina
esses jovens e adolescentes. Que daqui a alguns anos, irmãos, nós aqui, de cabelos brancos, por mais que você queira pintá-los, mas a sua idade vai denunciar as dores no corpo, a fragilidade, as limitações, outros terão que tomar o nosso lugar. Hoje estou eu aqui, à frente dessa igreja, pastoralmente, amanhã terá outro que assumirá. Hoje nós estamos aqui, servindo ao Senhor em liderança, com uma liderança adulta, mas se nós não nos preocuparmos com os sucessores, nós teremos sérias implicações ministeriais. Bendito seja Deus que disse a Elias, vá lá em Eliseu, porque de fato você está sendo... E é interessante que Deus, não é que Deus descarta não, Ele afasta como quer. Com Moisés foi a mesma coisa. Senhor, deixa eu entrar lá na terra prometida. Estou olhando ela daqui, meu Deus, 40 anos aqui, 40 anos sendo preparado, treinado, 40 anos com esse povo, e estou só olhando, deixa eu entrar lá. Quem sabe, Senhor, ele não vai entrar não. Outros vão entrar, você vai terminar aqui o seu ministério. Saia de cena. Não é que Deus nos usa com aquela questão de usar e o descartar, em hipótese alguma. Mas é missão, é ministério. Vai ficar aqui, Moisés. Eu, inclusive, vou sepultá-lo para que eles não adorem o seu corpo aí. Porque Israelita estava adorando bezerro de ouro lá. Imagina se encontrar o seu corpo. Você vai ser objeto de adoração. Então, eu vou sepultar e ninguém vai encontrar. Mas você vai morrer aqui. Assim ocorre com Elias. Vai e unja Eliseu, que ele vai ser o seu sucessor. Ele quem vai lhe suceder, ele quem vai dar prosseguimento ao seu ministério. Se você foi edificado nessa manhã, desse dia, com essa palavra, se em algum ponto dela, Deus falou com você, lhe edificou e lhe exortou, você pode dizer amém? Amém. Então amém, assim seja mesmo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra que é verdade. Senhor, nós te agradecemos por esse texto. Que texto maravilhoso, porque mostra a fragilidade de um homem de Deus, como foi Elias. E nós entendemos, Senhor, que as lições desse capítulo 19, do livro de 1 Reis, elas são claras para nós, respeitando a proporção, diferença de contexto. Que nós possamos, ó Deus, observar com muito zelo aquilo que ouvimos nessa manhã. Nós te agradecemos, Pai, e te pedimos, oramos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.